Anthony Jeselnik é um comediante que já é polêmico porque ele faz humor negro e costuma ofender pessoas. Ele faz piadas com ataque terrorista, com bebês caindo no chão, então isso ofende as pessoas um pouco. Mas teve algumas vezes que parece que ele quis testar o limite das coisas. Tipo a vez que ele fez a Shark Party, a festa do tubarão. Ele explica que ele gosta muito de tubarões e que mais tubarões morrem atacados por pessoas do que o contrário. Então ele acha que toda vez que uma pessoa morresse atacada por tubarão, ele tinha que dar uma festa, porque aquilo não acontece todo dia. Até que em 2013, um cara na Nova Zelândia morreu atacado por um tubarão branco. Aí o Jeselnik foi lá no programa de televisão que ele tinha, The Jeselnik Offensive. Também com esse nome, né, esperavam o quê? Ele fez a Shark Party. Mulheres fantasiadas de tubarão subiram no palco e eles começaram a dançar. E até aí, meio que tudo bem, né? Só que o pessoal achou que ele extrapolou um pouco o limite quando ele mostrou uma foto do cara que morreu e disse o nome dele, o que fez com que várias pessoas da Nova Zelândia mandassem ameaças de morte pro Jeselnik e pra família dele. E ele explica que, na verdade, se algum dia ele morresse por causa de uma piada dele, ele se tornaria uma lenda, então tudo bem. Louis C.K. é outro desses comediantes que está sempre na beira do moralmente aceitável, sempre deixando a plateia um pouco desconfortável enquanto ri das piadas dele. Ele mesmo se define como um idiota profissional que faz piadas sobre bebês com pênis gigantes. E é de se esperar que um cara desse de vez em quando vai passar dos limites. E em 2015, no episódio especial de 40 anos do Saturday Night Live, ele foi fazer um monólogo e ele começa falando sobre ser levemente racista, mas aquele jeito dele de criticar a sociedade falando mal de si mesmo. Mas depois ele conta uma história de um pedófilo que tinha na cidade dele quando ele era adolescente e começa a falar sobre pedofilia. E ele solta a piada que deixou até alguns fãs dele um pouco chocados. É mais ou menos assim. There's no worse life available to a human than being a caught child molester. And yet they still do it. Which from you can only really surmise that it must be really good. I mean, from their point of view, from their, not ours, but from their point of view, it must be amazing for them to risk so much. Ele continuou por mais alguns minutos nesse tema. Ele parece desconfortável fazendo a piada. How do you think I feel? It's my last show, probably. Isso repercutiu bastante, fez até ele perder trabalho. Mas nenhum dano que ele sofreu se compara ao que ele sofreu 2 anos depois, quando começou a aparecer acusações de abuso sexual da parte dele, contra mulheres, não crianças. Mas isso é outra história. Di Lopes, do grupo Quatro Amigos, é um dos comediantes mais famosos do Brasil, particularmente pelo seu quadro Piadas para a Família, onde ele faz diversas piadas curtas de humor negro, bem pesadas. Aí você já imagina que sempre tem gente reclamando, né? Ele sempre avisa que esse é o tipo de piada que ele vai fazer antes de começar, mas isso não impede que algumas pessoas se incomodem. E isso não impediu que um alvoroço acontecesse em 2019, quando ele fez umas piadas sobre o massacre de Suzano, aquele em que um cara matou umas pessoas numa escola. O Di fez algumas piadas sobre o caso e muita gente ficou ofendida, achando que ele foi longe demais. E isso trouxe à tona no Brasil novamente o debate sobre o limite da comédia. Isso até fez com que alguns shows do Di e do Quatro Amigos fossem cancelados. Muita gente achou que não se deve brincar com tragédia dessa maneira e muita gente falou pro Di que ele não devia ter falado aquilo. Isso inspirou ele a dar o nome do solo atual dele, que é Eu Poderia Ter Ficado Quieto. Lopes se defendeu, mantendo o argumento de que são só piadas e de que o humor não tem limite. Daniel Tosh é um dos maiores ídolos de quem gosta de humor negro e controverso. E bem controverso. Ele faz piada com tragédia, com doença. E já fez piada até sobre querer transar com um bebê. Mas era um bebê mitológico, filho do David Beckham com o Brad Pitt. Então, quando questionado sobre esses temas, ele fala o seguinte: eu não sou racista, nem homofóbico, nem machista. Só gosto das piadas que são assim. E se eu gosto, eu falo. Ele faz piada até sobre estupro. E foi numa dessas que ele se deu mal. Em 2012, quando ele fazia um show no Laugh Factory, um dos maiores comedy clubs do mundo, ele fez uma das piadas dele sobre estupro. E uma mulher no palco se levantou dizendo que aquilo não tinha graça. Aí em resposta, Tosh falou: não seria engraçado se ela fosse estuprada por 5 caras agora mesmo? Aí isso irritou muita gente que acha que não se deve brincar com algo tão grave. Tosh falou que antes dela interromper, ele estava justamente falando sobre quando acontecem coisas horríveis na nossa vida, a gente pode pelo menos rir delas. Mas o público estava bem dividido, isso gerou até petição online para tirar o programa que ele tinha na TV. Mesmo discordando, ele acabou pedindo desculpas pelo que ele falou. Rafinha Bastos é um ícone do stand-up brasileiro e sinônimo de polêmica, já tendo causado vários rebuliços. Nossa, por onde começar? Teve aquela piada sobre estupro. Cara que estupra mulher feia não merece cadeia, merece um abraço. Teve treta por ter zoado o Luciano Huck quando ele caiu no bafômetro, mas essa ele pediu desculpa depois. O dia ele incomodou quem é órfão no Dia das Mães. Teve a vez que ele irritou todo o estado de Rondônia, teve show cancelado porque ele falou que lá só tem gente feia. Ele já se estranhou até com o Didi dos Trapalhões. Mas aí foi velho que se passou, vai.
E é claro, o caso Vanessa Camargo. Alguém no programa comentou: nossa, como tá bonitinha a Vanessa Camargo grávida. E Rafinha comentou: que bonitinha que tá Vanessa Camargo grávida. Delícia, é comeria isso? ela e o bebê. Mas Tô nem aí, tô nem aí. Isso resultou em suspensão do programa, treta com o colega e, claro, num processo que saiu bem caro pro Rafinha. Essa foi marcante, hein? Sabia que ele revisitou essa história no passado? O Rafinha postou uma foto da irmã da Vanessa, que tava grávida, com a hashtag 10 Years Challenge. Ele gosta de viver no perigo. Cara, será que ele ainda vai aprontar alguma? Dan Cook fez muito sucesso no início dos anos 2000. Muito mesmo, do tipo de lotar estádio. Mas ele nunca foi mais queridinho entre os comediantes. Nick DiPaolo uma vez disse: ele não me faz rir, mas isso não significa que ele não seja engraçado. Sempre criticaram seu jeito irreverente de contar histórias, achando que o que ele fazia não era exatamente contar piada, que ele atraía público mais por ser espalhafatoso do que realmente ser engraçado. Muitos achavam ele sem graça mesmo. Dentro do ramo as coisas só pioraram quando começaram a aparecer acusações de roubo de piada. Aí não dá, né, mano? Tendo gerado um clima estranho até com Louis C.K. sobre isso aí. Mas pro público ainda tava tudo certo. Até que no pico da sua carreira ele começou a mudar o material, sendo muito mais sério e chocante do que antes. Essa mudança pode ser atribuída ao fato de que ele perdeu o pai e a mãe em menos de um ano. E ele também foi enganado e roubado pelo empresário, que era meio irmão dele, e acabou na cadeia. Mas a grande polêmica dele foi em 2012, quando ele fez uma piada sobre aquele tiroteio que aconteceu num cinema nos Estados Unidos. Esse filme é muito ruim, alguém me dá um tiro! Críticas, comentários e xingamentos aconteceram. A carreira dele foi um pouco abalada, mas ele segue em frente e se apresenta até hoje. Em 2019 ele voltou a fazer turnê, a primeira desde 2013. Léo Lins talvez seja o maior ídolo no Brasil de quem curte stand-up e humor negro. É esse o lance dele mesmo. Fazer piada com tragédia e com assunto controverso tipo racismo, machismo, homofobia. Não dá pra entender, né? Então volta e meia ele vira notícia por irritar alguém. O que é meio rotina pro Léo Lins é irritar algum político de alguma cidade onde ele vai se apresentar. Isso porque ele costuma fazer um vídeo zoando a cidade antes, pra divulgar o show. Mas ele usa informações que os próprios cidadãos e fãs dele que vão no show mandam pra ele. As pessoas sabem que é isso que ele faz. Mas acontece que às vezes alguma autoridade não gosta de alguma piada. Porque além de zoar esses caras, ele brinca com os problemas da cidade que a galera reclama. Aí é óbvio que vai incomodar a gente da política. Ele já teve mais de 20 shows cancelados e recebeu até ameaça de morte. Todo mundo tá livre pra não gostar de alguma coisa ou até mesmo criticar. Tem até uma profissão chamada crítico de arte. Mas quando querem proibir alguém de trabalhar porque não gostaram do que ele falou, é só censura. Uma simples piada, quando incomoda gente grande, pode dar dor de cabeça. Mas isso não para Léo Lins. Kathy Griffin talvez seja mais conhecida no Brasil pelas séries que ela participou, principalmente nos anos 90. Mas ela é um grande nome do stand-up, então é claro que tem polêmica. Duas que valem mencionar. Em 2007, ela ganhou um Grammy por uma série dela. Na hora do agradecimento, ela foi na contramão de agradecer a Deus ou coisa parecida e falou que Jesus tinha nada a ver com aquilo. Chupa, Jesus, esse prêmio é meu Deus agora. Ela falou isso e é claro que enfureceu a galera religiosa. Mas ela não deu bola, dizendo que todo esse alvoroço na verdade era só publicidade pra ela. E é verdade, né? Mas ela se complicou mesmo quando ela foi fazer um projeto fotográfico. E uma dessas fotos era ela segurando uma réplica da cabeça do presidente Trump, decepada, cheia de sangue, e ela se deu mal imediatamente. Ela teve show cancelado, perdeu o trampo na CNN, e ela disse que até hoje, quase diariamente, alguém para ela na rua pra falar sobre esse caso. Ela passou por uns maus bocados, sendo boicotada nos Estados Unidos, foi ameaçada de morte, e ela até pediu desculpa pela foto. Só que as coisas acabaram melhorando pra ela, porque enquanto o público americano tava querendo boicotar, o resto do mundo fazia o contrário, e ela fez a sua primeira turnê mundial. Ela lotou o Sydney Opera House. Falar de religião, criticar o presidente, sempre vai dar problema pra comediante, hein? Danilo Gentili é um dos comediantes brasileiros que tem mais experiência e também mais processos. Ele já foi processado por uma ex-namorada por causa de uma piada. Na verdade, faz um tempo que ele não faz stand-up, mas ele continua se complicando por coisas que ele fala na TV ou no Twitter, onde ele fez algumas das piadas que deram mais dor de cabeça pra ele. Foi acusado de racismo, irritou os judeus, e por essa ele pediu desculpa. Foi acusado de gordofobia. E Danilo tem uma atração especial por políticos. Ele odeia. Teve a vez que ele irritou a Luciana Genro, comparando ela com Hitler, e o famoso caso contra a Maria do Rosário. Resumindo, eles se bicaram, ele xingou ela processou ele, e quando o processo veio, ele fez um vídeo esfregando o documento no saco. Ele disse que ela não processou ele como pessoa física, usou a câmera pra fazer isso, então ele achou que não foi certo. Gentili é particularmente polêmico porque a maioria desses casos é direcionada a uma pessoa em específico, o que divide a opinião das pessoas sobre se é uma simples piada ou se é apenas ofensa direcionada. Ele bate forte no argumento da completa liberdade de expressão, e que piada e opinião são coisas diferentes. Quem defende ele diz que ele é neutro, que ataca tudo e a todos, que isso mostra honestidade. Por exemplo, ele sempre ataca o PT, mas recentemente ele discutiu com o Roger, do Ultraje a Rigor, por ele estar defendendo Bolsonaro. Alguns acham ele polêmico, outros engraçado.
Shane Gillis. É um comediante que eu não conhecia até pesquisar pra fazer esse vídeo. Mas o caso dele é muito interessante. Pra começar, o cara foi contratado pelo Saturday Night Live, o que pra um comediante é basicamente ganhar o Oscar. É a consagração do comediante. Mas antes mesmo de aparecer no programa, ele foi demitido. Por quê? Porque descobriram que um tempo atrás ele falou umas coisas racistas e homofóbicas no podcast. Ele se pronunciou dizendo que basicamente entende e seguiu em frente. Será que não foi um exagero? Isso tem acontecido recentemente. Pessoas são punidas por coisas que elas falaram um tempo atrás. E cada caso é um caso. Às vezes realmente é grave demais. Mas alguns comediantes discordaram da decisão. Bob Lee achou desnecessário, basicamente dizendo que todo mundo fala merda de vez em quando. Bill Burr, que também sabe ser polêmico, levantou a questão: quem quer punir alguém por algo que ele fez alguns anos atrás também deveria ter todo o seu histórico revisto. Talvez seria mais justo, né? Bill também falou: será que eles também vão atrás das coisas boas que ela fez nos últimos anos, em vez de apenas julgar apenas com algumas coisas ruins? E Jim Jeffries, que também curte uma polêmica, disse algo muito interessante. O Saturday Night Live demitiu o cara por algo racista que ele falou, mas não faz muitos anos que eles mesmos faziam sketches que hoje eles considerariam racistas. Aí como é que fica a história? A questão é que os tempos mudam e coisas que uma vez eram aceitáveis deixam de ser. As pessoas não têm a chance de mudar? Elas sempre vão ser punidas por algo que elas falaram um tempo atrás? Lenny Bruce talvez seja um nome desconhecido para você. Afinal, ele morreu em 1966. Mas ele é um dos precursores do stand-up comedy como conhecemos hoje, sendo idolatrado por ícones como Richard Pryor, George Carlin e Louis C.K. E o que esses três têm em comum? Sempre gostaram de incomodar com seu material. Assim como Lenny Bruce, que falava daqueles assuntos proibidos: religião, sexo, intriga racial e todo tipo de conteúdo de contracultura. Mas na época dele as coisas eram diferentes, com regras mais rígidas, e com suas piadas ele queria justamente denunciar a rigidez dos costumes sociais, mas ele acabou pagando caro por isso. Ele foi banido da Austrália e do Reino Unido. Imagina ser tão polêmico que você é banido não de um, mas 2 países inteiros. Lá na década de 60 era normal que a polícia estivesse nos seus shows. Em 1964 ele acabou indo preso por falar obscenidades no palco. A acusação é que ele falou a palavra cocksucker, chupa-pau, em tradução livre. E na época, vários comediantes foram até o tribunal para defender ele, mas ele acabou sendo condenado. Ele pagou fiança e entrou com recurso, mas ele morreu antes do resultado final do processo. Morreu de overdose, por sinal. O estado de Nova York acabou concedendo perdão total a ele no ano de 2003. Um pouco tarde, né? Os motivos podem ter mudado um pouco, mas faz tempo que comédia e censura andam juntas, né?